Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manuel Amaro, professor de matemática, certo? Aqui embaixo, na tela de vocês, está aí o meu contato, manuel_profmat@hotmail.com, para casos, dúvidas, sugestões em relação à videoaula, em relação a questões, certo? Que nós vamos trabalhar no decorrer dessas nossas videoaulas. E fiquem à vontade, tá bom? Hoje, nessa nossa videoaula, iremos trabalhar com cilindro circular, certo? O que é um cilindro circular? Cilindro circular é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos à reta, que denominamos de eixo do cilindro. Então, essa figurinha que vocês estão vendo aí, são duas circunferências em planos distintos, né? Em que esse eixo pintado de vermelho aí, ele passa a ser chamado de eixo do cilindro, essa reta. Porque a partir dela, com a abertura do raio, nós formamos a figura chamada de cilindro circular. Então, os elementos que compõem o cilindro. O cilindro ele possui duas bases circulares, é importante saber, duas bases congruentes, porque se você tiver duas bases circulares tão somente, isso não garante ser um cilindro, porque pode ser que você tenha uma base maior, uma base menor, isso caracteriza como o tronco de um cone, tá bom? Mais para frente a gente vai ver isso em cones, na nossa aula de cones. Infinitas geratrizes, né, que representam por essa letrazinha G, que formam o sólido. Superfícies lateral e total. E diretriz é a corda que forma a circunferência, certo? Essa cordazinha que forma a circunferência, essa cordazinha aqui, ela é chamada de diretriz. A altura, H, é a reta, gente, que ela seja perpendicular ao plano da base, certo? A altura, não necessariamente, é o eixo do nosso cilindro, certo? A altura, ela é a reta que ela parte da base superior até a base inferior, a menor reta, que é a reta perpendicular. Nós chamamos de altura. Como é que nós podemos classificar os cilindros? Nós podemos classificar o cilindro como reto, oblíquo, ou o cilindro ele pode ser equilátero. Quando é que o nosso cilindro ele é reto? O cilindro reto é esse que nós estamos vendo aqui, ó. Cilindro reto é quando a geratriz é igual à altura do cilindro. Quando a altura do cilindro coincide com a mesma medida da geratriz, nós dizemos que o nosso cilindro é reto. Outro detalhe, se o cilindro for reto, o plano da base, o eixo, ele forma um ângulo de 90 graus e a altura ela coincide com o centro da circunferência da base, tá bom? Diferentemente do cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo, a geratriz é diferente da altura. A geratriz ela é maior do que a altura. Professor, e quando é que o cilindro ele é reto e quando é que o cilindro ele é oblíquo? O cilindro ele é reto quando o eixo ele é perpendicular ao plano da base. E o cilindro ele é oblíquo quando o eixo ele forma um ângulo diferente de 90 graus com o plano da base, ok? Cilindro reto de revolução, também assim chamado. Por que cilindro de revolução? A geratriz é perpendicular ao plano da base e também é a altura do cilindro. Eu falei agora há pouco para vocês. Olha só, se você observar aqui, esses pontos aqui, ó, A, B, C, D, certo? Esses pontinhos aqui formam a figura retângulo. Então, se eu girar esse retângulo em torno do próprio eixo, eu construo o meu cilindro. Por esse motivo, que o cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução, tá bom?
O que é uma seção meridiana? Seção meridiana é a interseção do cilindro com uma reta que contém o eixo sólido. A seção meridiana é a interseção do cilindro com uma reta que contém o eixo do sólido. Olha só, gente, se eu traçar um plano, basicamente é isso aí. Se eu traçar um plano cortando, vamos dizer assim, o cilindro, passando pelo eixo, eu vou formar uma figura plana. E que figura plana é essa? Ou um retângulo ou um quadrado. Se o cilindro é reto ou de revolução, eu vou formar um retângulo. Quando eu traço a seção meridiana, que forma um quadrado, eu digo que esse cilindro ele é um cilindro equilátero. Quando é que o cilindro ele é equilátero? Quando a geratriz ele é igual à altura, que é igual ao diâmetro da base. E quanto equivale o diâmetro da base? 2 vezes a medida do raio. Então, muito cuidado. A gente vai ver questões, você encontra questões no livro, em que o cara que construiu a questão, ele apenas cita, dado um cilindro equilátero, de área tal, tal, tal. Então, quando ele fala em cilindro equilátero, se liga, a geratriz é igual ao diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Tudo bem? Vamos embora para frente. Olha só, agora nós vamos ver a planificação do cilindro. Olha essa figurinha que nós temos aqui, ó. O cilindro sólido construído. E aqui ele planificado, vamos dizer assim, que eu abri, dei um corte no cilindro e abri ele em um único plano. Eu tenho aqui, ó, a base superior, aqui eu tenho a base inferior, e ele aberto, que figurinha é essa aqui? Eu formo um retângulo, ok? Então, a partir daí, gente, se você observar comigo, como é que eu calculo a área de um retângulo, hein? É base vezes a altura. Mas quanto vai valer essa base aqui, ó? Quanto vai valer essa base? Essa base, observa comigo, que ela é igual ao comprimento da circunferência. E como é que eu calculo o comprimento da circunferência, hein, gente? 2πr. Então, essa base do retângulo aqui é igual a 2πr. E esse aqui, ó, gente, é a altura do meu cilindro, é a minha geratriz, né? Assim. Então, como é que vai ficar a área lateral, professor? Vai ser base, 2πr, vezes a altura, que nesse caso aqui, G igual a H. Então, 2πr vezes H. Aqui nós temos ela, ó, área lateral, 2πr vezes H. E como é que eu calculo a área total de um cilindro? A área total de um cilindro nada mais é do que a soma das duas áreas da base, a base superior com a base inferior, mais a área lateral. E como é que eu calculo a área da base, a área de uma circunferência? Nós já sabemos que é πr ao quadrado. Então, se eu somar, como são duas bases, eu tenho a área das bases, vai dar 2 vezes πr ao quadrado, mais 2πr vezes h. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, em evidência, eu vou ter 2πr que multiplica o raio mais a altura. Ok? Então, área lateral, 2πr vezes h. Área total, 2πr que multiplica r mais h. Outra coisa de extrema importância é calcular o nosso volume. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas o que é a área de uma circunferência? πr ao quadrado vezes h. Ok, minha gente? Isso aqui já dá para a gente fazer um monte de questões. Ok? Eu vou deixar esses exercícios aí para vocês tentarem fazer. Quem for meu aluno, na sala de aula nós iremos resolver. E quem não é meu aluno, resolve e manda para o meu contato, que daqui a pouco eu vou repetir, como você resolveu, se teve dúvidas ou não, tá certo?
que aí eu te mando a resposta numa boa, tá bom? Eu te dou o feedback o mais breve possível. Deixa eu dar uma lida para vocês aqui, ó. Calcule a área lateral, a área total e o volume dos sólidos. Quais são esses sólidos? Letra A. Um cilindro equilátero de raio 1 cm e geratriz 2 cm. Na letra B, de um cilindro reto de raio 1 cm e geratriz 2,5 cm. Vai lá, tenta fazer isso aí, tá bom? Vamos lá, gente, ver mais uma questão agora, ó. Enem. Caiu no Enem 2013. A situação é a seguinte. Num parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos. Esse 3zinho aí, ele era para trás, é um expoente, né? Cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura que a gente vai ver a seguir. O raio da ilha de lazer será Rzinho, R minúsculo. Deseja-se após a construção dessa ilha, deseja-se que, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tem um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Essa é a exigência do camarada. Considere 3 como valor aproximado para π. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer, Rzinho minúsculo, em metros estará mais próximo de. Então, daqui a figura, ó, que ele tinha comentado lá, certo? Rzão aqui é o raio da circunferência maior. Rzinho aqui é o raio da circunferência menor. Agora é com vocês, gente. Vamos pensar, tenta resolver isso aí. Me manda, certo? Se você teve alguma dúvida, que aí a gente ajuda pelo meu contato. Vamos ver mais uma questão aí. Também caiu no Enem. Ele dá um texto aí, né? O Enem adora fazer esses textos grandes para tomar tempo do candidato. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar ao cristalizar também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isto pode até matá-la. Esse texto foi tirado da Ciência Hoje das Crianças, FNDE, Instituto Ciência Hoje, ano 19, número 166, março de 96. Aí vem o problema. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem o formato de um cilindro e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, utilize π igual a 3. Dica, ele está pedindo o que, gente? O volume. Tá bom, meu amigo? Espero até a nossa próxima aula e um grande abraço para vocês. Tchau.